coisas hoje, numa noite em que o Luiz Araújo repetiu o que ele tinha feito na 8ª rodada, quase igual, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Grêmio. Ele entra no lugar do Igor Jesus no começo do jogo, ali perto da metade do primeiro tempo, e faz 2 gols. Hoje ele passa para um e faz o outro, e poderia ter feito um segundo. É muito bom ter o Luiz Araújo, do ponto de vista do técnico do Flamengo, com aquilo que ele oferece quando entra. Esse jogador agrega e hoje ele mostrou isso novamente. Vamos lá, vamos apresentar números dessa partida, porque o 2-0 foi categórico para o números rubro-negro. Brutais. 60% de posse de bola contra o Grêmio. Ele entra no lugar do Igor Jesus no começo do jogo, ali perto da metade do primeiro tempo, e faz 2 gols. Hoje ele passa para um e faz o outro, e poderia ter feito um segundo. É muito bom ter o Luiz Araújo, do ponto de vista do técnico do Flamengo, com aquilo que ele oferece quando entra. Esse jogador agrega e hoje ele mostrou isso novamente. Vamos lá, vamos apresentar números dessa partida, porque o 2-0 foi categórico para o números rubro-negro. São brutais. Brutais. 60% de posse de bola a 40%. Até aí, ok. Não é isso que vai definir um jogo, exato. Mas vamos lá. Finalizações, 19-2. Exatamente. Isso é muito significativo e seria quase contra qualquer adversário, né? Se fosse, inclusive, um mais fraco, que o Palmeiras já seria sensível a olhar essa tela. Certas finalizações, 5-0. Palmeiras não chutou ao gol. Ações na área rival, 27-6. Grandes chances, 4-0. Porcentagem de ações no ataque, 48,5% do Flamengo, ou seja, 50% das ações do Flamengo no ataque. O Palmeiras, 39,3%. Ô Mota, depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, o Tite falou que o Matheus Cunha seria o goleiro das Copas. E houve quem ficasse preocupado. Falou, puxa, é um risco, né? Porque tem o Palmeiras. Acabou que tanto fez. Podia ser o Kleber Xavier, o goleiro do Flamengo hoje, que não ia ter a menor diferença. O Cone. Porque não participou do jogo. É isso. Ô Zupac, a discussão de futebol não pode ser simplista assim, mas você vai entender. 2-0. Parece que não há o menor debate se o resultado foi justo. Correto. Mas o placar, se a gente considerasse, ok, temos que mudar esse placar. Seria para o 2 virar 3 ao invés do 0 virar 1? Esse jogo esteve mais para o placar ser mais elástico do que foi? Os números ajudam a responder. Sim, o Palmeiras não finalizou no gol, né? Então o Palmeiras não teve... Não pode pleitear o Abel escalou o time para o Palmeiras empatar com o Flamengo. Foi para isso que o Abel escalou a equipe. Ele escalou 4 meio-campistas, né? Escalou o Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Felipe Anderson em linha de 4, com o Rafael Veiga encostado no Rony, para tentar aproveitar contra-ataque. Por que ele opta pelo Rony e não pelo Flaco? Para ele ter contra-ataque contra a linha alta do Flamengo, apostando em recuperação de bola, com o meio campo um pouco mais encorpado, com 2 meias que trabalham bem, Felipe e Rafael Veiga, para tentar usar o Rony em velocidade. O Palmeiras teve muita dificuldade para marcar o Flamengo, especialmente pelo seu lado direito, o Giai, que hoje foi lateral direito, acabou de chegar do São Lourenço, é um menino ainda, ele teve uma atuação trágica, assim, trágica. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou. Ele teve um trabalho hercúleo com o Cebolinha no começo do jogo, aí o Cebolinha machucou, saiu, aparentemente o Giai teve um pouco mais de tranquilidade. Veio o segundo tempo e com o Luiz Araújo ele sofreu demais, ele errou saída, enfim. Então, as escolhas individuais do Abel deram errado, a escolha estratégica do Abel deu errado, porque o Palmeiras não conseguiu marcar bem o Flamengo e não conseguiu executar o contra-ataque. Então, assim, eu acho que esse ponto a gente pode criticar o Abel. A estratégia foi demasiada defensiva. Uma coisa é o Palmeiras não se lançar abertamente contra o Flamengo. Outra coisa é o Palmeiras jogar para empatar contra o Flamengo. Isso não dá, sabe? O Palmeiras tem condições, mesmo entendendo que é uma eliminatória, que tem jogo no Rio, jogo em São Paulo, os primeiros 90 minutos tem que ser inteligente, o Abel é um cara estratégico. Até aí, beleza. Mas foi exagerado. O Palmeiras não jogou. E o Flamengo se aproveitou disso. O Flamengo foi melhor quando ele se impôs contra o Palmeiras. E o Flamengo foi melhor depois do 1-0, em que ele, Flamengo, baixa as suas linhas. O Palmeiras tenta avançar e o Flamengo vai para o jogo de contra-ataque. E aí o Flamengo é melhor que o Palmeiras também. Então foi melhor no começo e no fim. Foi melhor para atacar e para contra-atacar.
e o Abel, na minha visão, erra na estratégia e o Palmeiras vai ter que reverter ou tentar reverter em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, o Abel Ferreira começa a falar, a gente vai ouvir o treinador do Palmeiras, já zona mista do Maracanã, o 2-0 do Flamengo. Fala, Abel! E o Palmeiras hoje teve uma atuação onde conseguiu apenas 2 finalizações. Parecia um time amedrontado dentro de campo. Como que você pode explicar esses números para o torcedor? Olha, primeiro dizer que o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade. O que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Hoje você escalou um time um pouco diferente do que vinha atuando nos últimos jogos da temporada. Foram 3 jogadores que a princípio são volantes, o Richard acabou jogando um pouco mais para a direita, né, um pouco mais à frente. Eu queria entender o porquê da escolha por esse trio de meio-campistas, né, nesse esquema diferente dos últimos jogos. Sim. E também dos laterais que não vinham sendo titular. Obrigado. Não, laterais, nós do lateral esquerdo não tínhamos 2 opções. Em função da lesão grave do Piquerez tínhamos 2 opções. Escolhi hoje o Caio, na minha opinião, teve bem, olhando para aquilo que foi o desempenho geral da equipa. E ele, o Vítor, gostei desses dois jogadores. E sobre jogar o Rio sobre a direita, nós sabíamos que o lateral esquerdo do Flamengo fazia incursões interiores, e vocês viram a primeira e a segunda bola do jogo, é ele que rompe por dentro. Portanto, ele vem muito mais por dentro do que por fora, dando sublinha a largura. Portanto, foi essa a nossa opção, e em função de não termos o Estevão, entendi que essa era a melhor opção. Boa noite, Abel. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Por mais uma vez, você opta pelo Vitor Reis na zaga titular do Palmeiras, numa partida considerada decisiva, né? Queria saber como tem sido... As opções para essa função não são muitas, e vocês sabem que temos jogadores lesionados nessa posição, mas vou-te dizer, muito contente. Assim, todos os jogadores tivessem a coragem que teve o Vítor hoje, mais um grande jogo que fez. É só isso que eu tenho para te dizer. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Ainda dentro desse cenário das finalizações, né, hoje o Flamengo tem o Pedro, o principal artilheiro do futebol brasileiro, e o Palmeiras vai alternando entre Flaco Lopes e Rony, jogadores que em alguns momentos não estão conseguindo ajudar nas finalizações, não estão conseguindo entregar os gols para o time do Palmeiras. O que você já falou, né, com relação a melhorar o quesito individual desses jogadores, mas o que fazer também para essa bola chegar de um jeito mais efetivo para esses dois? Uma segunda questão: o Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz Parque desde 2017. O que pode ser diferente para o torcedor ter a confiança que o Palmeiras vai ganhar do Flamengo no Allianz Parque? Primeiro, acreditar. Acho que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos, agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Não posso negar, nós estamos pouco fluidos, tem muito a ver com as questões mais individuais, de rendimento individual dos jogadores que não estão ao nosso nível. É verdade que, na minha opinião, fizemos uma primeira volta de campeonato até melhor do que fizemos o ano passado, mas isso está à parte, e há aqui 2 questões determinantes, que é, não temos a equipa na máxima força, em função das lesões de jogadores importantes naquilo que é não só a dinâmica coletiva, mas também na dinâmica defensiva. Basta olhar para a linha de 4, e o que nós queremos é isso, é recuperar os jogadores, perceber que não estamos num bom momento, já referi isso, quer coletivo, quer individual,
e continuar a trabalhar. Não há outra forma, corrigir erros, perceber os erros que tivemos, e continuar o nosso caminho. Não houve nenhum ano em que eu não tivesse no Palmeiras que não passássemos por crises e por momentos difíceis, mas também não houve nenhum ano em que não ganhássemos títulos. Abel, de que maneira a comissão técnica pode trabalhar para que esse momento de instabilidade ele não se torne maior, vire uma crise com os jogadores com essa falta de confiança, de uma maneira mais ampla? Assim, por muita justificação que eu possa aqui dar, temos que assumir primeiro que não estamos num bom momento, não estamos na máxima força. Vocês não são inteligentes, não estamos na máxima força. Basta ver os jogadores que temos lesionados. O Mike está a regressar de lesão, temos jogadores que foram contratados e que estão-se a adaptar à nova realidade. Temos o setor defensivo, 2 jogadores importantíssimos que estão lesionados. Infelizmente o Piquerez e o nosso Murilo, que recuperou, teve uma lesão e infelizmente hoje não pôde estar presente connosco por um bom motivo, foi pai, e isso há coisas mais importantes na vida do que o futebol. Agora não há outra forma, eu não conheço outra forma, é continuar a trabalhar, esperar por um bom resultado para recuperarmos a nossa confiança. Abel, boa noite. Quando você chegou, você sempre reforçou que nunca prometeu títulos ao Palmeiras, mas sempre prometeu que o Palmeiras ia ter um time que brigasse sempre pela vitória, né? Eu queria te perguntar o quanto te incomoda essa postura um pouco passiva, te perguntar se isso é mais uma estratégia ou porque o que a gente escuta de amigos aqui do Rio de Janeiro e da própria torcida é que o Palmeiras teve uma postura muito conservadora, até certo ponto covarde, uma vez que o Palmeiras e o Flamengo estão disputando títulos aí no futebol brasileiro há anos eu queria entender de você, porque o Palmeiras já fez grandes jogos contra o Flamengo. Acho que há aqui um fator que determina muito, ou dois. Primeiro, o momento de confiança das duas equipas e os recursos que as duas equipas têm neste momento. Neste momento o Flamengo não tem absolutamente lesão nenhuma, tem toda a gente full, num bom momento de confiança. E o Palmeiras neste momento está o oposto, não estamos num bom momento de confiança, nós sabemos disso. Isso vê-se pelo desempenho individual dos jogadores, reflete-se muito na confiança dos seus jogadores. E como já te disse, não estamos também na máxima força coletiva e não estamos com a equipa, com o elenco todo enxuto e recuperado. Temos que esperar que isso resolva, que o nosso departamento médico recupere os nossos jogadores e que eles recuperem também o ritmo de jogo, porque não foi, nós não viemos aqui com uma intenção clara. Não é fácil jogar aqui, é sempre difícil jogar aqui, mas nós sabemos e os nossos jogadores sabem que podem fazer mais e melhor. Boa noite, Cícero Melo da ESPN, dos canais Disney. Não é normal para a gente que acompanha futebol, com a qualidade que tem o elenco do Palmeiras, mesmo com todos esses desfalques que a gente sabe que são sentidos, pelo menos 3 são titulares, não é normal 3 derrotas consecutivas, 4 derrotas em 5 jogos. Você acha que são esses desfalques e uma má fase, ou tem alguma outra coisa no elenco, no momento que você está querendo detectar? E no jogo de volta, se você me permite, no jogo de volta o Palmeiras não tem outra alternativa. Tem que sair para fazer 3 gols de diferença, no mínimo 2, para levar para os pênaltis. Você não teme que possa ser um desastre, já que o Flamengo sabe jogar melhor do que ninguém no contra-ataque e você vai ter que abrir espaço, vai acabar abrindo espaço, tendo que atacar o tempo todo? Olha, quando ainda temos um jogo aí daqui a 2 dias, também super difícil, mas vamos recuperar os jogadores para no próximo jogo em casa dar o melhor que nós conseguirmos para conseguir reverter este resultado. Em relação às derrotas, passado recente não tem sido fácil nós ganharmos em casa do Botafogo, não tem sido fácil ganharmos em casa do Fluminense, e não tem sido fácil ganhar aqui no Maracanã. É verdade que os jogos estão todos juntos. Dar os parabéns aos nossos adversários que têm sido melhores do que o Palmeiras hoje, e hoje o Flamengo foi superior, não há como estar aqui a arranjar desculpas. Parabéns ao Flamengo, vamos corrigir o que temos que corrigir. E é a sua opinião. Eu entendo que sim, que o Palmeiras, independentemente das soluções que tem ou não tem, é sempre o Palmeiras e exigem-nos títulos, aquilo que nós temos entregue nos últimos anos, mas vocês viram o ano passado o Flamengo não ganhou absolutamente
há uns minutos atrás, eu nunca prometi títulos aos nossos torcedores, nem a ninguém, prometo trabalho, e é isso que nós precisamos de fazer neste momento, é trabalhar, é estar juntos neste momento, sobretudo o elenco, porque tudo o que é notícias, blogs, comentadores, torcedores de internet, nós já sabemos como é que isso funciona, é estarmos juntos, unidos, porque são estes jogadores e este elenco e esta comissão técnica que vai ter que dar a volta a isto, porque os jogadores são os mesmos que já nos entregaram muito, ainda e este ano, mas como te disse, nós queremos muito ter o grupo todo, termos a equipa toda enxuta, toda recuperada, e felizmente hoje não temos. Tá, então, nação, Abel Ferreira se rendendo ao Flamengo, né? O Flamengo amassou o Palmeiras, não teve outra explicação. Praticamente o Palmeiras nem teve oportunidades aí no jogo, né, na partida. Agora vamos ver o que vai acontecer na próxima partida. Mas e aí? Você gostou do Mengão? Escreva nos comentários, deixe a opinião e daqui a pouquinho a gente vem com mais informações com a coletiva do técnico Tite. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.